Sim, eu sou o PCD. E você? Olá, meninos e meninas deste meu canal, tudo bom com vocês? Este vídeo de hoje vai ser totalmente diferente de tudo que eu já postei aqui nesse canal. Não será um vídeo de resenhas de produtos, não será revista detalhada. Eu quero tirar curiosidade de algumas pessoas que vieram perguntar pra mim, lógico, sem ofender. Então eu resolvi fazer um vídeo bem divertido para trazer para vocês que sim, eu sou uma PCD. PCD é o termo que nós utilizamos para pessoas com deficiência. Eu não sei se vocês já repararam, ao longo de todos os vídeos aqui no meu canal, eu tenho uma deficiência na mão esquerda, gente. Segundo a medicina, isso daqui é deformidade congênita no membro esquerdo. Resumindo, não tenho dedos. Então, pessoal, para dizer para vocês, eu já nasci assim, não foi acidente, tá? Segundo os médicos, que até hoje não existe uma explicação para dizer o porquê que eu nasci assim, isso ocorreu na 3ª semana de gestação da minha mãe. E a minha mãe só descobriu que eu era uma criança com deficiência quando eu nasci. Gente, pra vocês terem ideia, foi tão bizarro que, segundo a minha mãe, na hora que o médico viu que eu não tinha os dedos da mão esquerda, ele estava terminando de costurar a minha mãe, ele descosturou a minha mãe, achando que ele tinha cortado os meus dedos. E abriu novamente a barriga dela para procurar os meus dedos. Mas quando que eu me dei por mim que eu era uma pessoa com deficiência? Pra vocês terem ideia, eu achava que ter mãos diferentes era normal. Eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe, eu vi o meu irmão com as mãos iguais. Eu pensava, eles que são normais, é divertido ter mãos diferentes. Só foi quando eu entrei na escola, no jardim, que eu vi que as outras crianças tinham as mãos iguais e a minha era diferente. Sim, gente, eu sofri bullying, eu sofri preconceito. Para vocês terem ideia, nenhuma criança gostava de sentar do meu lado. Nenhuma criança gostava de fazer trabalho junto comigo. A professora tinha que me pegar e selecionar um grupo para ver no qual que me aceitaria. Isso foi até na 3ª série, porque na 4ª série eu estudei numa escola que 70% daquela escola, as crianças eram cristãs, então já não tinha tanto esse preconceito. Mas eu era aquela criança que ainda achava sensacional ter mãos diferentes. Até que o preconceito começou a bater à minha porta. Que coleguinhas, para fazer amizade comigo, falava: olha, você tem que esconder a sua mão. Quando você for tirar uma foto, esconda a sua mão. Se vocês forem analisar, gente, o meu álbum de infância, todas as fotos eu estou escondendo a minha mão. Eu tive apelidos como Dedinho Fino, Capitão Gancho, Sem Dedo. Gente. E não é só tanto preconceito por pessoas de fora, muitas das vezes até por familiares. Para vocês terem ideia, na igreja eu tive preconceitos. Alguns rapazes não se aproximavam de mim por causa da minha mão. E naquela época também, o meu pai, minha família não tinha um poder aquisitivo bom para me dar roupas e tudo mais. Então as pessoas associavam a minha vestimenta com a minha mão, não era um bom partido, né? Mas eu falo uma coisa pra vocês, eu sempre fui isso daqui. A minha mãe nunca me fez esconder a minha mão, a minha mãe sempre me ensinou a ficar de cabeça erguida. Então, pra sociedade e até pra minha família, eu mostrava que eu me aceitava. Não, mãe, pode deixar, ninguém vai tirar farinha comigo. Pra vocês terem ideia, tinha meninos que me xingavam. Eu falava pra minha mãe, no outro dia ela ia na escola com vara pra bater nos meninos, porque estavam me xingando. Eu, naquela época, eu queria ser igual todo mundo. Eu queria ter meus 10 dedos, eu queria ter 10 dedos, eu não queria ser discriminada, eu não queria isso, porque doía muito, gente. Preconceito dói. Mas quando de fato eu me aceitei como deficiente? Quando eu fiz 20 anos. Meninas, quando eu fiz 20 anos, eu queria me enquadrar na sociedade como uma pessoa com 10 dedos. Eu
Quando eu era criança, para vocês terem ideia, eu imaginava transplante de dedos, para eu ter 10 dedos, para eu não sofrer tanto preconceito quanto eu sofria. Eu sempre fui uma pessoa com deficiência, diferente de outras pessoas com deficiência, que na mesma época que eu, eram amarguradas, eram quietas, não conversavam com ninguém. Como eu disse pra vocês, com 20 anos foi quando caiu a minha ficha. Sério, caiu. Pô, Mariane, você tem uma deficiência. Mas sabe o que é, gente? Eu sabia que eu tinha deficiência, mas eu não sabia, assim, dos meus direitos. Então, tudo que uma pessoa normal tinha, eu fazia, só que eu não me sentia normal, entendeu? Foi quando eu comecei a ter acesso à cartilha de pessoa com deficiência aqui do meu estado. Eu acho que cada estado tem a sua cartilha diferente. E mesmo assim, com esses todos os direitos, eu me sentia ainda assim sem dedo. Que aqueles traumas da infância vinham na minha mente. Foi quando um dia eu parei para pensar e falei, peraí, Mariane, volta quando você tinha 2 aninhos. Gente, foi quando eu tinha 2 anos que eu vim dar conta que eu já não tinha meus dedinhos. Volta lá naquela idade, você se achava normal por ter mãos diferentes. Então eu voltei a ter aquela mente de quando eu tinha 2 anos de idade. Foi aí que então de fato eu me aceitei como uma pessoa com deficiência. Aí você pode estar se perguntando, Mário, você consegue fazer tudo com essa mão? Nem tudo, gente. Não sei se vocês perceberam, até teve comentário de uma pessoa aqui no YouTube que reclamou que eu fiz uma revista, não mostrei direito. Vocês já perceberam que eu folheio a revista com esta mão e eu seguro o celular com essa? Vocês podem ver, eu não tenho firmeza nessa mão. Muitas das vezes isso aqui amortece e cai as coisas. Então eu sou limitada em algumas coisas. Porém aqui eu não sou limitada. Eu penso o seguinte, aquilo que Deus não colocou aqui em mim, colocou aqui. Mas sabe aquela coisa que de um limão você tem que tirar uma limonada? Sim, é isso que eu fiz da vida, gente. Eu não fiz disso uma vítima da sociedade. Sofro preconceitos até hoje? Sofro. E como sofro. Só que hoje o preconceito ele não é tão escrachado quando eu tinha 6 anos de idade. Ele é um pouquinho mais culto e sutil. Mas vocês acham que isso me abala? Isso não me abala. Quando eu tinha 7 anos de idade, a primeira pergunta que eu fiz para minha mãe foi: mãe, quando eu casar, onde que eu vou pôr a aliança? Detalhe, 7 anos de idade. Porque eu via nas novelas aqueles casamentos colocando aliança e eu falava, tá, e eu vou colocar minha aliança onde? Eu não quero ficar noiva pro resto da vida. Detalhe, eu não tinha nem parado de mijar na cama. Graças à minha deficiência, hoje eu sou uma servidora pública há mais de 8 anos, estabilizada, bem-sucedida na minha profissão, bem-sucedida em tudo que vocês imaginarem, e eu nunca, jamais na minha vida me fiz de vítima. Eu sou deficiente e vou morrer assim e pobre de mim. Não, eu utilizei disso daqui para um degrau na minha vida. Então, por isso que eu comecei esse vídeo falando, sou PCD e você. Todos nós temos uma deficiência. Pode ser deficiência física, pode ser uma deficiência de alma, que essa é a pior de todas. Pode ser um defeitozinho aqui, um defeito ali. Todos nós somos deficientes. Mas cabe a cada um de nós que grau é essa deficiência e se ela nos paralisa. Ou se nós viramos refém dessa deficiência. Porque não basta, digamos, a sociedade digamos, compreender que você é uma pessoa com deficiência, se você como deficiente, não se aceitar e não se amar por isso. Portanto, esclarecendo a dúvida de algumas pessoas que me mandaram direct lá no Instagram, perguntando, pedindo 1000 perdões pra mim, mas sem problema algum, está explicado, gente. Eu já nasci assim, não foi corte, não foi acidente, não foi nada. Então, um beijo pra vocês
Espero ter esclarecido a dúvida de muitas pessoas nesse vídeo. E fui!